Fala pessoal, tudo bem? Guilherme Petrini aqui, diretamente do meu carro, para mais um vídeo sobre o universo de energia solar. E hoje eu quero falar um pouco sobre disjuntor CA, para proteção CA, né, do equipamento. O disjuntor ele fica localizado no quadro de junção CA, né, de corrente alternada. E ele tem um papel de proteger o inversor contra sobrecorrente vinda da rede e também proteger a rede de uma possível sobrecorrente ou um curto vindo do inversor. Só que muita gente não dimensiona o disjuntor corretamente. O disjuntor ele é um item primeiramente termomagnético, ele tem a sua curva de atuação influenciada pela temperatura, ou seja, quanto mais quente, mais sensível ele vai ser. Ou seja, quanto mais quente tiver o ambiente, ele vai ser mais sensível e ele pode desarmar mais fácil, com correntes menores. E muita gente tem dificuldade no dimensionamento do disjuntor. Entra em contato falando, pô, meu sistema tá desarmando aqui, né? Meu disjuntor tá abrindo, o equipamento, né, tá produzindo, tá funcionando, só que do nada o disjuntor abre. E aí nesse vídeo eu gostaria de falar um pouco sobre isso e também passar algumas dicas práticas. Basicamente, existem duas análises a serem feitas. Primeiro, precisamos saber, o disjuntor ele está desarmando assim que o inversor se conecta com a rede. Por exemplo, o inversor, antes de conectar com a rede, ele passa por uma contagem. Passou pela contagem, a hora que o inversor vai sincronizar com a rede, ele abre. Ou o disjuntor, ele está operando e aí ao longo do dia, ele vai lá e abre. Principalmente ali, né, meio-dia, 10 da manhã, 2 da tarde, sei lá, horário de pico de produção, ele vai lá e abre. Dependendo da situação, são duas abordagens diferentes. Na primeira situação, onde assim que você liga o equipamento, ele sincroniza com a rede, o disjuntor ele abre, pode ser um problema no inversor, né? O inversor está em curto, e aí quando ele vai sincronizar com a rede, os relés ali estão em curto, e gera um curto, e o disjuntor cumpre o seu papel e abre. Ou pode ser, às vezes, um problema de instalação. Às vezes o disjuntor não está bem instalado, ou a conexão dos cabos não está correta, tem alguma coisa invertida, é algum problema precisa ser resolvido. Porque assim que você liga o equipamento, ele já abre o disjuntor, né, tem alguma coisa errada. E aí nisso, você tem que ver primeiro se a instalação está correta, se você não está ligando nada em curto, nada está mal encaixado, invertido. Você faz uma inspeção ali na parte CA. Ou se não, é o equipamento que está com problema. Assim que ele vai sincronizar com a rede, ele entra em curto. Pode ser uma falha no relé, ou problema em algum circuito ali de sincronismo. E aí tem que trocar o equipamento, não tem como. Então isso é uma possibilidade. Agora a segunda possibilidade, que talvez seja a mais comum, é o equipamento estar funcionando e depois de um tempo o disjuntor vai lá e abre. Provavelmente existe nesse cenário não uma falha na instalação e nem uma falha no inversor. Por quê? O inversor ele não entra em curto de forma intermitente. Do nada eu vou entrar em curto. Não. E também a instalação está correta, porque se chegou a funcionar por um tempo, se chegou a funcionar por um período, a instalação está correta. O que pode ser? Mau dimensionamento. Como eu falei para vocês, o disjuntor ele é termomagnético. Você fala, pô, ele tem essa corrente aqui nominal, né, de trabalho, se passar dela ele vai abrir. Só que se o ambiente estiver quente, ele não vai ser mais essa corrente. Vamos supor que o disjuntor seja um disjuntor de 50 amperes. E aí, como ele é termomagnético, o ambiente está mais quente do que o nominal, e aí ele vai virar, na prática, um disjuntor de 45, por conta dessa temperatura. Você consegue ver essa curva no datasheet e no manual do disjuntor. Você consegue ver ali, basicamente, o quanto de corrente que ele vai ser, né, que ele vai atuar dependendo da temperatura. E outra possibilidade é a qualidade do disjuntor. Tem disjuntor
que é muito mais sensível. Ele não é muito bom para solar. Existem algumas marcas aí, que eu não vou citar nomes, mas elas não são muito boas para o solar. Então, dá uma estudada e verifica se a marca que você está utilizando, verifica em grupos, fóruns, sites, se o pessoal está tendo o mesmo problema, né, do disjuntor ele desarmar sozinho. Por que ele está desarmando sozinho? Porque está passando uma corrente maior nele. E é bem provável que ele desarme no meio do dia. Por quê? É um momento que tem mais corrente, é um momento que tem mais produção de energia, é um momento que a curva do solar está no seu pico. Ou seja, nós vamos ter mais corrente na saída do inversor. Aí, tendo mais corrente na saída do inversor, se não for um disjuntor correto, bem dimensionado e de uma qualidade boa, ele vai desarmar. Por conta de temperatura e também por conta da sua construção. Então, se você tem picos, né, em alguns momentos do dia o disjuntor desarmar, é bem provável que você tem que trocar o disjuntor, ou trocar de marca, ou trocar a potência, não a potência, a corrente dele. Colocar um disjuntor que consiga trabalhar com correntes maiores. Talvez você dimensionou de maneira muito apertada. Então, como dimensionar? Basicamente, no manual dos inversores, eles possuem uma tabela de recomendação do disjuntor. Se tiver em inglês, eles chamam de breaker. AC breaker, né? É como se fosse um interruptor CA, mas é um disjuntor CA. E nos inversores, eles basicamente recomendam, né, qual que é a corrente, né, de trabalho do disjuntor recomendada para tal equipamento. Mas uma outra forma de você fazer o dimensionamento é através do cálculo de potência e tensão em corrente. Você pega a potência de saída do equipamento e divide por 220. Né? Vamos supor que é um inversor de 2.2 kW e você está dividindo por 220, vai dar 10 amperes na saída, certo? 2.200, 220 vai dar 10. Então, teoricamente, a saída do inversor é de 10 amperes. Só que, se você colocar um disjuntor de 10 amperes, vai ficar muito apertado. Muito apertado. E aí, por conta dessas questões de temperatura, ele pode ser que na hora do trabalho dele, ele seja a sensibilidade de 9, 8 amperes. Depende muito da construção, da qualidade do disjuntor. Então, qual que é uma dica prática que o pessoal costuma utilizar? Pegar esse valor de corrente que foi calculada e aumentar 25%, 30%. Então, colocar aí um disjuntor de 13 amperes, mais ou menos. Se não tiver disponível um disjuntor de 13 amperes, colocar um valor nominal mais próximo. Por exemplo, 16 amperes. Né? E você encontra disjuntores com mais facilidade de 16 amperes. Beleza? Então, assim, tem essas duas lógicas aí para dimensionar, para identificar qual que é o problema do disjuntor. E se for a primeira, provavelmente alguma coisa de instalação incorreta ou problema no equipamento. E se for a segunda, provavelmente é um dimensionamento ou a qualidade do disjuntor, que estão desarmando ele bem nos momentos de maior produção. Ou seja, no momento que mais vai esquentar ali, mais vai ter corrente, pum, ele vai lá e desarma. Ou seja, ele não está aguentando o trabalho, por temperatura ou por o limite de corrente dele está muito próximo da saída do equipamento. Beleza? Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado aí dessas dicas sobre disjuntor. Qualquer coisa, deixem aqui nos comentários mais alguma sugestão, tá bom? E não adianta o disjuntor estar certo e o cabo incorreto, tá? Lembrando que o dimensionamento da parte CA de sistemas fotovoltaicos precisa respeitar a NBR 5410. Então, essas dicas que eu estou dando aqui são mais práticas e também um pouco da experiência, mas sempre consulte a NBR 5410 para mais detalhes. Aí você vai saber mais informações, principalmente dos cabos, tá? Como que funciona o dimensionamento de cabos, porque envolve distância, envolve o tipo do material, envolve onde ele vai estar acomodado, se está exposto, eletroduto, o tipo de eletroduto, enfim, um monte de coisa. Não é fácil. Energia solar é um projeto de engenharia. É isso, pessoal. Vamos nos falando aí. Até mais.